Marcos capítulo 5, versículo 21. Você também pode acompanhar comigo aqui no telão. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: a minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe tuas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão seguia e o comprimia. Versículo 35, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga. Eu tenho para mim que a gente precisa aprender isso aqui com Jesus. Não fazendo caso daquilo que eles disseram. Tem gente que fala coisas que a gente precisa agir como Jesus agiu. Não fazendo caso daquilo que eles disseram, a gente segue a nossa vida. E a palavra diz que Jesus falou: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus, ele viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir de Jesus. Essa é uma cena interessante. Jesus está sendo ridicularizado, Deus sendo ridículo. Bom, é o que o Evangelho está falando. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão, e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Tem gente que pensa que o nome da menina era Talita, e Jesus estava mandando ela comer. Tem nada a ver. Talita cumi. Não é, irmão, é aramaico. Deixa quieto. Significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se, começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Esse texto ele é muito poderoso, porque fala de um momento da vida desse homem chamado Jairo, onde ele não tinha resposta, ele não tinha solução. A Bíblia fala que a filha dele estava morta, e ele vai atrás de Jesus, pensando que a menina estava apenas doente. Ele chega para Jesus, pensando que havia ainda uma forma de resolver. Ele clama por socorro, Jesus vai até lá, ele se depara com uma situação complicada. Antes que Jesus chegasse, o pessoal já vem, traz a má notícia. Enfim, o quadro todo é difícil, é muito complicado. Mas essa história, ela fala para mim, não apenas que a gente passa por momentos de desesperança, de caos, de tristeza, de angústia, mas que graças a Deus nós temos a quem recorrer, nós temos aquele que é a luz do mundo, nós temos aquele em quem nós podemos confiar, nós temos alguém em quem a nossa fé pode estar ancorada, que é Jesus de Nazaré. Esse texto de Marcos capítulo 5, para mim é tão rico, fala tantas coisas. A primeira coisa que eu queria deixar no teu coração, depositar na sua vida, é que o texto fala para a gente que o tal do Jairo, ele se aproxima de Jesus, ele se prostra diante de Jesus, ele se humilha diante de todo mundo, reconhecendo a necessidade que ele tem de Jesus. A primeira coisa que eu queria deixar aqui para você, e também para mim, é que existem momentos onde nós precisamos romper com a nossa zona de conforto, sair do nosso lugar e nos dirigir à presença de Jesus. Todo milagre na Bíblia começa com uma iniciativa. Você já percebeu isso? Todo milagre na Bíblia começa com uma iniciativa. Começa quando alguém sai do lugar onde se encontra, quando alguém rompe com o comodismo, quando alguém sai do banco da vítima, do lugar da autocomiseração. Você diz assim: mas João, é óbvio, a gente tem que fazer algo. Pois então, é tão óbvio, mas às vezes a gente não faz.
A gente fica sentado no banco da vítima. Ah, Deus, porque eu não tenho nada, porque tudo deu errado, porque o namoro acabou, o casamento está ruim, o dinheiro falta, Senhor, não dá certo. Como exemplo que o Samuel estava dando, está tudo complicado, eu sirvo a Deus e nada parece resolver. E a gente fica nesse lugar de murmuração, de reclamação, e tudo que Jairo nos ensina é a gente precisa sair do nosso lugar, a gente precisa se mover na direção de Jesus. A palavra diz: achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Ou seja, dê um passo na minha direção, eu dou um passo na sua direção, se lance diante de mim. Agora, o que eu acho incrível é porque ele não se aproxima de qualquer forma. A Bíblia fala que ele se prostra, ou seja, ele se aproxima num ato de humildade, como alguém que confessa dependência, alguém que está dizendo: Jesus, eu não posso nada, eu não consigo nada, eu não tenho como sair dessa situação, só o Senhor para me dar a tua luz, só o Senhor para me arrancar desse poço de desespero. Sabe, Jairo não é qualquer pessoa. A Bíblia diz, o texto fala que ele é o dirigente da sinagoga, ou seja, ele é um cara importante, ele é um dos principais, ele era uma das pessoas que as outras pessoas olhavam e diziam: esse cara é um homem de fé. Ele conhece a Bíblia, conhece a Escritura, é o pastor da igreja, alguma coisa assim, ele é o pregador, esse cara sabe das coisas. Jairo era alguém que as outras pessoas tinham como referência de homem de fé, mas passando por aquilo que ele estava passando, enfrentando a situação de quase morte da filha dele, ele não pensou duas vezes, ele vai e se prostra diante de Jesus, ele se esvazia dele mesmo, ele se humilha diante do Senhor, pouco se importando com aquilo que vão falar, com aquilo que vão dizer. Será que vão pensar que eu não sou um homem de fé? Será que vão pensar que eu não estou com a bola toda? Será que vão pensar? Ele rompe com isso, com a opinião dos terceiros, ele vai diante de Jesus, desesperadamente clamando por socorro. Eu quero deixar uma coisa no teu coração, é que a palavra de Deus fala que um coração contrito e humilde atrai o olhar de Deus. A palavra fala no Salmo 51, que se tem uma coisa que Deus ele não rejeita, é o coração contrito, é o espírito humilde. Onde existe humildade, ali os olhos do Senhor se voltam. Onde existe dependência, ali os olhos do Senhor se voltam, os ouvidos do Senhor se inclinam para ouvir o clamor. Onde existe um coração que diz: eu não tenho nada em mim mesmo, eu preciso de Ti, eu estou clamando por Ti. Eu quero deixar claro isso no teu coração, porque tem coisas que na sua vida só vão sair da morte para a vida, quando você sair do teu lugar e se lançar diante de Jesus, com esse espírito de humildade, com esse coração de eu nada posso, eu nada tenho. Querido, talvez você tenha muito academicamente, talvez tenha muito financeiramente, talvez tenha muito em muitos aspectos, mas há momentos na vida, quando as nossas meninas, as nossas filhas, por assim dizer, estão morrendo, que só Jesus transforma, só Jesus ressuscita, só Ele muda, e só um ato de humildade traz a graça de Deus e traz a mão do Senhor. Você entende? A palavra não para aí, a Bíblia fala no versículo 35, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram para falar: ô Jairo, nem perturba mais Jesus, porque a menina já morreu. Você pensava que ela estava só doente, mas do tempo que você saiu para agora, a menina já foi. Ou seja, deixa Jesus aí. A gente não percebe, mas quando a Bíblia fala enquanto Jesus ainda estava falando com quem? Falando com quem? A história de Jairo é interrompida pela mulher do fluxo de sangue. Jesus, ele ouve Jairo pedindo, ele vai à casa de Jairo, mas no caminho, uma mulher que tinha há 12 anos um fluxo de sangue interrompe Jesus, para Jesus no caminho e toca Jesus. E quando ele é tocado pela mulher, Jesus podia virar para a mulher e dizer: olha, eu estou com pressa porque eu estou atendendo o Jairo aqui, então infelizmente não vai dar para eu dar muita atenção para você. Já recebeu a cura? Amém, receba, tchau. Ele podia agir assim, mas não. A Bíblia fala que Jesus, quando é tocado pela mulher, ele para e começa um interrogatório, ele começa a fazer uma pesquisa, um IBGE gospel ali, para ver quem foi que tocou as vestes dele, esse negócio que Jesus tem para lidar no pessoal, olhar olho no olho, enfim. Jesus se preocupa com a mulher do fluxo de sangue. Escuta, quando Jairo, eu fico pensando, me colocando na pessoa de Jairo. Jairo está ali, vendo Jesus, tratando com a mulher do fluxo de sangue.
Se fosse eu chegava para a mulher do fluxo de sangue e dizia, mas eu tenho um lugar preferencial na fila, eu cheguei primeiro. A sua senha é a 315, a minha é a 314. Antes que você chegasse, eu já tinha chegado. Jesus está atrasando. Você não está vendo? Cada minuto que você atrasa com essa daí, é um minuto a mais, que a minha filha morre lá, fica mais perto da morte. Você entende? Enquanto Jesus tratava com a mulher, olha a cabeça de Jairo, da pessoa de Jairo. Jesus está atrasando. E quando Jesus chega na casa de Jairo e o pessoal fala, a menina morreu, o que é que você pensaria? Eu pelo menos viraria para Jesus e diria assim, viu? Atrasou, gastou tempo. Cadê a mulher do fluxo de sangue? Eu vou escanar logo essa mulher. Ela tinha um problema de fluxo de sangue, agora ela vai morrer de vez. Ela foi curada da enfermidade, mas agora vai ter que lidar comigo. Você está entendendo? A cabeça dele. Jesus, porque o Senhor se atrasou naquele negócio lá? A minha filha morreu. Escuta uma coisa, essa história me faz entender que nem sempre Deus opera no nosso tempo. Nem sempre Deus opera no nosso ritmo. Porque quando você coloca Deus no volante da sua vida, a aceleração, a velocidade, a marcha fica na conta de Deus. Deus vai no ritmo dele, do jeito dele, no tempo dele. E eu aprendi que quando Deus está no volante, às vezes a viagem demora muito mais do que eu pensava, mas o destino é infinitamente melhor do que aquele que eu planejava. Quando eu confio no tempo de Deus, querido, Deus não está atrasado, Deus nunca se atrasa, Ele é pontual, o relógio de Deus não muda, na hora certa Ele intervém, na hora certa Ele vem, a gente tem que saber lidar com o tempo de Deus, com o kairós de Deus. Nós que vivemos nesse cronos, marcando os nossos tempos no relógio, no calendário, a gente precisa saber discernir os tempos de Deus. Deus tem os seus tempos, os seus momentos, os seus comos. É maravilhoso a gente estar aqui em culto, levantando a mão, orando, cantando, e faz aquela coisa toda, aquela coreografia no louvor, levanta a mão, abaixa a mão, mas quando o bicho pega na segunda, na terça, na quarta, aí é que você tem que exercer fé. É quando você olha para as situações e diz, Deus, parece que o teu relógio está atrasado, a providência divina não está me visitando, os teus ouvidos não estão me escutando, a tua mão não está se movendo. É nesse momento de silêncio, é nesse momento de vazio, é nesse momento onde as coisas não se encaixam, as lógicas parecem que não fazem mais sentido, é nesse momento que você sabe se você é alguém de fé, que não vive por aquilo que vê, mas por aquilo que crê, que sabe que mesmo que as coisas não estejam acontecendo como você esperava, se é Jesus que está ali comigo no controle, elas vão convergir para um propósito muito melhor do que aquele que eu tinha a priori no meu coração, sempre muito melhor. É nesse momento que a gente precisa parar para pensar, Deus, será que eu teria essa fé de Jairo? Jesus não estava apenas atrás de curar a filha de Jairo, ele estava atrás de testar, provar e refinar a fé do Jairo. Jairo pensava que o que precisava de conserto era a filha, mas naquele momento ele estava entendendo que também precisava de conserto a fé dele. A fé dele. Às vezes nós oramos e não vemos Deus agir no nosso tempo e nos perguntamos, Deus, qual o problema? O problema é isso aqui, vem, resolve, ponto final. E Deus está dizendo, não, eu estou puxando o freio de mão, porque enquanto eu desacelero o teu milagre, eu acelero a sua fé. Enquanto eu dou um pause aí naquilo que você está pedindo para que eu faça, eu dou uma aceleração, eu produzo mais em quem você é. No seu coração, no seu caráter. A gente pensa que Deus está muito interessado nas nossas situações. Não, Deus está interessado em quem você vai sair depois que você passar pela situação. Ou seja, Deus está interessado em moldar você, trabalhar em você, lapidar você bem direitinho, por meio das situações, para que do outro lado saia uma versão melhor de você. Uma versão mais confiante, uma versão mais dependente, uma versão que sabe o que é ter fé. A fé que apenas sabe conviver com as respostas imediatas, escute, querido, não é fé.
É fé de bebê, de menino, é fé superficial, é fé que está mais para a expectativa. A verdadeira fé sabe conviver com o silêncio de Deus. Por esses dias eu conversava com alguém, a pessoa dizia: João, Deus não está falando comigo. Eu digo: pois então, entra para o rol dos homens de fé. Porque na Bíblia tem um monte de gente que passou tempo sem ouvir a Deus. Porque fica esperando algum tipo de intervenção assim miraculosa e sobrenatural para crer que Deus ainda está ali. Deus está comigo, Ele é o Emanuel, Ele é o grande eu sou, aquele que o profeta Isaías falou que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que chora, eu todavia não me esquecerei de vós. Eu tenho os vossos nomes cravados na palma das minhas mãos. Deus sabe quem eu sou, o que é que eu passo, não ponto final. Essa é confiança, isso é fé, isso é andar com Deus. Mas para mim é ainda algo mais profundo que está aqui, porque Jesus não apenas ensina o tal do Jairo a ter verdadeiramente fé, mas ele ensina também Jairo que fé é saber ouvir a voz certa. Olha só, saber ouvir a voz certa, isso é andar em fé. Quando o pessoal chega com a notícia, eles falam: ô Jairo, você não está entendendo, a menina já morreu, já foi. Jesus olha para Jairo e o texto, eu fiz questão de sublinhar a frase com vocês, a frase na qual Jesus diz assim: não importando com aquilo que eles diziam, Jesus diz para Jairo: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Para mim é tão maravilhoso como Deus chama de simples aquilo que a gente chama de complicado. É tão maravilhoso como Deus, Ele resolve numa frase aquilo que a gente fica argumentando com o discurso todo, sabe? É tão incrível como Deus, só uma palavra resolve. Ô Jairo, crê somente, não temas, ponto final. Qual a voz Jairo ouviria? A voz dos que diziam: não adianta aperrear Jesus, a menina já morreu, ou a voz de Jesus que dizia: não temas, crê somente? Fé é saber qual é a voz que você está ouvindo. Qual é a voz que você está ouvindo? Querido, a voz que nós estamos ouvindo é algo muito sério, porque um belo dia Deus falou com Adão e Eva dizendo: não coma do fruto, porque se comer certamente morrerás. Apareceu a tal da serpente, e a Eva deu ouvidos à serpente. A serpente disse: olha, come do fruto, porque quando você comer do fruto, os vossos olhos serão abertos, vocês serão como Deus. É por isso que eu penso, se Eva fosse surda, provavelmente não tinha pecado. Ela foi dar ouvidos justamente àquilo que a serpente falava. Ou seja, Deus falou promessa, a serpente falou desgraça. Ela caiu na tentação da serpente, ela ouviu a voz errada. Ouviu a voz errada. Foi como Abraão também, é outro exemplo muito claro. O Abraão que recebeu uma promessa de Deus dizendo: Abraão, você vai ter filho. Uma coisa complicada, porque o cara já tinha mais de 100 anos. Senhor, como é que faz filho com mais de 100 anos, Senhor? Está complicado o negócio. E Deus fala: não, fica na paz. Eu sei como fazer esse negócio. Eu sei como operar milagre. Deus promete a Abraão, deixa a promessa ali. Mas às vezes parece que a promessa de Deus fica cozinhando assim na nossa vida até o negócio ficar pronto. Está entendendo? E Abraão, ele não quis esperar o prato ficar de fato pronto. Foi querer abrir o forno antes do tempo e foi querer resolver o negócio do jeito dele. Deu ouvidos a quem? A mulher. A tal da Sara falou para Abraão e disse a Abraão: é melhor você ter um filho logo com a serva, com a empregada. Olha a cabeça da mulher. A mulher virou para o marido e disse: tem um filho com a empregada. Irmã, misericórdia. Então, um casamento desse, só o Casados para Sempre resolvia. Daí, o que acontece? O Abraão deu ouvidos a quem? A Sara, em vez de dar ouvidos a... Opa! Mas a Bíblia fala de uma outra pessoa também. A Bíblia fala de alguém que passou 40 dias e 40 noites sendo tentado no deserto. E quando ele foi tentado, o tentador chegou para ele e disse assim: já que você está com fome, transforma essas pedras em pão. E ele disse assim: não, porque também está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! O mesmo
mesmo que estava ali 40 dias e 40 noites no deserto, e o tentador chegou para ele e disse: ei, está escrito na palavra, se você se lançar aqui do pináculo do templo, os anjos vão te sustentar. E ele disse: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O mesmo que também ouviu o tentador falando ali naquele momento: ei, se prostra diante de mim, eu vou te dar os reinos desse mundo. E ele virou para o tentador e disse: mas também está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. A voz do tentador era presente, mas a voz do Pai era muito mais, porque a voz do tentador falava aqui, mas a voz do Pai falava aqui. Qual a voz você está ouvindo? Para Jairo, a voz que vinha das situações era: a menina morreu, não tem mais solução. Mas dentro dele, por causa de Jesus, das palavras de Jesus, a voz era outra: existe jeito, há solução, ainda como, a esperança não acabou, há uma forma, não tem jeito. Se Jesus está aqui, o negócio vai mudar. Uma outra voz, entende? Havia dentro dele a voz de Deus, a voz que contraria as situações, a voz que contraria as circunstâncias. Escute uma coisa: nós não podemos falar que temos fé, até que a gente enfrente circunstâncias e situações que parecem, escute o que eu vou falar, que parecem que estão fazendo a voz de Deus ser ridícula. A gente sabe quando a gente tem fé, quando a gente enfrenta situações que parecem fazer a voz de Deus soar como ridículo. Quando a Bíblia fala que Jairo chegou em casa e Jesus olhou para a menina e disse: ô Jairo, a menina apenas dorme, ela não morreu. O texto diz que começaram a rir de Jesus e riam dele. Jesus, naquele momento, é feito de ridículo. A voz de Deus era algo ridículo. A gente sabe que tem fé quando a gente passa por situações que fazem a voz de Deus parecer ridícula. Quando passamos por circunstâncias que fazem as promessas de Deus parecerem tolas. Quando nós passamos por momentos, por fases, por gigantes, por obstáculos, por desafios que fazem a voz de Deus parecer sem sentido, sem nexo, sem lógica, sem nada. É aí que a gente entende o que é ter fé. Querido, até o dia que você passar por isso, por esse momento a fé de fato está me fazendo crer na voz de Deus, mesmo que ela pareça ridícula, até esse dia, a gente ainda está no primário da fé. A gente está no abecedário da fé. A gente ainda não amadureceu na nossa fé. Naquele dia, Jairo precisava entender que mesmo quando a voz de Deus parece ridícula, o que importa é que ela é a verdade. Ele precisava assimilar que mesmo quando a voz de Deus parece não fazer sentido, é a única coisa que podemos ter como certa nessa vida, é aquilo que Deus fala, é as suas promessas, são as suas instruções, os seus princípios. É aqui que eu paro e eu digo assim: Jesus, o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor de fato fala cada coisa que às vezes é difícil acreditar. As situações parecem me provar o contrário, as circunstâncias, as pessoas, as opiniões, o fulano de tal, meu pai, meu amigo, minha irmã, parece que tudo está querendo dizer que não, isso que Deus está falando não tem nada a ver, mas dentro de mim eu sei, Senhor, se é o Senhor falando, se é a tua voz, eu creio e ponto final. Eu creio e ponto final. A palavra diz que quando Jesus ele entra e ele olha para aquela menina, ele diz: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Por que todo este alvoroço e lamento? É incrível como Jesus ele questiona algumas coisas que a gente tem como certas. A gente vira para Deus e diz: Deus, está tudo acabado. E Deus pergunta para a gente: está mesmo? Eu vou repetir para você entender. Deus questiona algumas coisas que você tem como certo. A gente chega para Deus e diz: Deus, não dá mais. E Deus vira para a gente e diz: será que não dá? A gente chega para Deus e diz: Deus, você não está entendendo, eu estou esgotado, não há mais como.
eu sou isso mesmo, eu vou ficar desse jeito, eu vou continuar enfrentando esse vício. E Deus olha para a gente e diz assim: você acha? Como assim? Ô João, por que todo esse alvoroço? Jesus, ele me ensina que de vez em quando o que eu preciso é de uma mudança de perspectiva. Aquilo que todo mundo estava chamando de morto, Jesus estava dizendo: apenas dorme. Aquilo que todo mundo estava dizendo: vai em terra, joga debaixo da terra, Jesus estava dizendo: não, levanta e dá de comer, porque está vivo. Aquilo que todo mundo estava dizendo: não há mais como, Jesus estava dizendo: mas por que esse desespero todo? O negócio está tudo certo, está tudo consertado, está tudo ajeitado, basta ela ser levantada, é rapidinho, é simples. Mudança de perspectiva. Quem sabe Deus te trouxe esse lugar para você começar a ter a sua perspectiva mudada. Aquilo que você está dizendo que está morto, Jesus está dizendo: apenas dorme. Aquilo que você está dizendo não dá mais, Jesus está dizendo: claro que dá. Aquilo que você está dizendo acabou, Jesus está dizendo: é só o começo. Uma mudança de perspectiva. Às vezes tudo que precisamos é mudar a perspectiva. Tudo que precisamos é parar e ver Deus questionando aquilo que a gente tem como certo. Quando a gente olha para a gente e diz: Deus, eu estou a ponto de desistir de mim mesmo, não dá mais, não tenho como. E Deus olha para a gente e diz: epa, para que isso? Para que? Eu tenho para mim que a gente de vez em quando faz umas orações que Deus olha para a gente e diz assim: ah, uma pena porque você só está vendo daí. Quem dera que você visse como eu vejo, daqui de cima, mais alto, além. Se você enxergasse como eu enxergo, você não oraria desse jeito, você não pensaria assim, você enxergaria de outra forma, veria de outro jeito. Aquilo que você está dizendo já foi, você diria: opa, ainda está por aqui, está muito bem. Uma mudança de perspectiva, por vezes é tudo que nós precisamos. Eu quero encerrar a minha mensagem levando cada um nesse lugar a se perguntar: o que é que nós precisamos aqui nessa noite da parte de Deus, da parte do Senhor? Será que nós precisamos reconhecer que precisamos tanto de Jesus, tanto dEle? Que temos que nos lançar aos seus pés, reconhecer humildemente que sem Ele não somos nada, 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 nada? Será que nós precisamos continuar confiando em Jesus, mesmo quando parece que Deus está atrasado, que o relógio de Deus não está certo, que as coisas não estão funcionando no nosso ritmo? Será que é tempo de aprender a lidar com o tempo de Deus? Será que, quem sabe, nós precisamos deixar de ouvir essas outras vozes, as vozes que questionam as promessas, as vozes que trazem desânimo, medo, as vozes que desanimam, e passar a ouvir aquela única voz, a voz do Pai, a voz que disse para Jesus: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quem sabe essa é uma noite onde Deus te trouxe esse lugar para você mudar a perspectiva, para dizer para você que aquilo que você acha que está morto, não, apenas dorme, apenas aguarda o toque ressuscitador de Jesus. Eu queria convidar você nesse momento a se juntar à minha oração, porque eu creio em uma noite onde Deus vai mover situações, mover corações, mover circunstâncias, mas creio acima de tudo, escute, acima de tudo, acima das situações, eu creio que Deus vai tratar é conosco, que Deus vai lidar primeiro conosco, porque a pressa de Deus não está em resolver a nossa situação, a pressa de Deus está em alinhar o nosso coração, está em mudar quem nós somos, nos ensinar o caminho da fé, da dependência e da confiança, nos ensinar essa fé de Jairo, a fé do eu ainda creio. Você pode dizer comigo: eu ainda creio. Mais uma vez: eu ainda. A fé que sabe dizer eu ainda creio. Quando, João? Aí é uma boa observação. Quando? Sabe dizer eu ainda creio quando? Quando a esperança parece não dar provas para a gente, mas nós ainda assim dizemos eu ainda creio. Quando o casamento está ruindo, está tudo desconcertado, as respostas não vêm, e eu digo eu ainda.
Quando eu oro pelos meus pais, quando eu oro pelas minhas irmãs, quando eu oro pelos meus irmãos, e eles mesmo assim ainda não conhecem a Jesus, parece que a ficha não cai, a compreensão de Deus não chega ao coração deles, mas eu digo, eu ainda. Quando diante de todos os gigantes, de todos os Golias, quando eu me sinto pequeno, quando eu me sinto incapaz, quando eu me sinto com todos os motivos para desanimar, para sentar no banco da vítima, mas eu paro e digo, eu ainda creio, eu ainda creio, eu ainda creio. Cada vez mais eu tenho percebido, na minha caminhada com Jesus, que fé é viver nesse eu ainda creio, nesse eu ainda creio, que fé é não apenas viver no eu creio, porque o eu creio, eu colocaria assim, o eu creio é aquela fé do, eu creio, as coisas estão cooperando também, eu creio, mas o eu ainda creio, esse ainda aí, é o ainda que vem quando tudo vem arrebentando, quebrando, batendo, diminuindo, e você mesmo no meio desse estreito todo, diz, pois então, mesmo com tudo isso, a despeito de tudo isso, eu ainda creio. A minha oração é que nós possamos ser um povo que vive assim, um povo que tem essa fé de Jairo, um povo que diz a todo tempo, eu ainda creio, eu ainda creio, eu ainda creio. Posso convidar você para ficar de pé no seu lugar? Quando o louvor volta, eu queria convidar você no seu lugar a fechar os teus olhos, a se conectar com o Senhor, falar com Deus. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nesse lugar, Senhor, precisando da Tua graça, precisando do Teu poder, precisando do Teu agir. Eu oro, Deus, no nome de Jesus. Pessoas que estão aqui, Senhor, vendo situações, circunstâncias, onde do ponto de vista natural existe apenas morte, término, fim. Eu oro, Senhor, ó Pai, que o Senhor resgate dentro de cada coração a fé do eu ainda creio, a fé do eu ainda creio, a despeito de todas as coisas, mesmo com tudo isso, eu ainda creio. Em nome de Jesus, nós queremos colocar os nossos olhos em Ti, Senhor. Nós queremos colocar os nossos olhos em Ti, Senhor. Nós queremos colocar os nossos olhos no Senhor. Eu queria convidar você no seu lugar. Eu creio que essa é uma noite de fé, uma noite de nós exercitarmos a nossa fé, a nossa confiança em Deus e entregar tudo ao Senhor. Você que está aí no seu lugar, você tem situações que também parecem como a filha de Jairo, deitadas, mortas, sem muita solução, sem muita esperança e resposta. Eu queria convidar que você levantasse a sua mão no seu lugar, que você estendesse a sua mão, que nós orássemos nessa hora, como igreja juntos, crendo no toque ressuscitador, no toque transformador de Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por cada pessoa aqui nesse lugar, Senhor. Eu oro, Senhor, ó Deus, para essa situação, ó Pai, que quem sabe todos falaram que não há mais como. Eu oro, Senhor, nesse momento, ó Pai, por, ó Deus, corações que têm ouvido a voz que diz, não adianta mais perturbar o Mestre, já era, já foi, será assim sempre. Eu oro no poder do nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, com uma esperança nova, com uma graça nova, com uma fé nova. Oh Espírito de Deus, eu oro agora, em nome de Jesus, onde houver, ó Pai, uma situação, ó Deus, que nós não temos como, estenda a Tua mão, estenda a Tua graça, reverte, Senhor, ó Deus, o diagnóstico do médico, o diagnóstico da alma, reverte, Senhor, no poder do nome de Jesus. Ó Deus, a crise, ó Pai, que tem assolado o coração, a crise, ó Deus, que tem deteriorado o relacionamento, Deus, em nome de Jesus, para aquilo que está quebrado, traz conserto, para aquilo que está ferido, traga cura, para aquilo que parece terminado, traga
traga recomeço no poder do nome de Jesus. Espírito Santo, será que nós podemos dizer, cantando essa canção, dizendo: Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas. Nós clamamos por Ti nessa noite. Eu quero convidar você a orar essa canção. Levanta a tua mão e diga bem forte: Espírito Santo de Deus, vem, Senhor. Vem, Espírito de Deus. Sim, Jesus.